No Goiás, a gente tem um ditado que é assim: isso é mais feio que discutir herança de gente viva. É quando junta os filhos e netos e fala: quando meu pai morreu, eu quero um carro. Quando a minha mãe morreu, eu quero a casa. Acho que não existe coisa mais feia do que isso. É horrível. E o PT, literalmente, já está discutindo a herança de gente viva, ou seja, o espólio do Lula. Querem saber quem vai receber como herança a cadeira presidencial do Lula. Isso para 2026 e 2024. E aí o clima ficou tenso, porque já começaram a debater esse assunto. Matéria do Povo Online. E aí quem aparece como favorito hoje é o Haddad. Haddad diz que não pensa em ser sucessor do Lula. Mas já tem que discutir. No caso dele, lá para 2030, se ele não conseguir governar para sempre, igual o Lula quis, alguém tem que assumir a função do Lula. E aí, quem é o nome? Haddad. Matéria do Povo Online, tá? Contrariando as previsões pessimistas que marcaram o início do governo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, conseguiu terminar 2023 acumulando números na economia além do esperado e aprovando a reforma tributária. Mesmo com o desempenho considerado de destaque dentro do governo, o que coloca como um forte candidato à sucessão do PT, o ministro afirmou que não pensa em se colocar como candidato à presidência depois de Luiz Inácio Lula da Silva. E aí ele fala: o Lula foi 3 vezes presidente. Provavelmente será uma quarta, afirmou Haddad, fazendo referência a uma tentativa de reeleição em 2023. O ministro disse que, ao mesmo tempo que é um trunfo para uma figura política dessa estratura, por 50 anos à disposição do PT. Também é um desafio grande pensar o day after, ou seja, o dia depois, referindo-se a um nome para substituí-lo. Sei, tá bom. A grande questão aqui é que o Haddad está no melhor momento, porque todo mundo sabia que o nome que poderia substituir o Lula era o Flávio Dino. Pois é, já trataram de tirar esse da jogada, porque o Flávio Dino é incontrolável. Já traiu o PT uma vez lá no Maranhão. Quem garante que não ia trair de novo e vir candidato a presidente agora em 2026? Pois é, então trataram de dar uma vaguinha no STF para que não pairem mais dúvidas. Dino não vai ser candidato a presidente. E aí, quem está no melhor momento agora? Porque a mídia está construindo uma narrativa em cima dele, é o Haddad. E o Haddad, ele tá ganhando notoriedade por quê? Porque tem embates com o Lula. Olha que coisa louca. O Haddad só tá ganhando notoriedade na mídia, na grande mídia, porque ele tá batendo de frente com o Lula, falando: não, para de gastar um pouco, peraí. E ao mesmo tempo juntando mais forma de gastar mais, né? Arrecadando mais impostos. Já ganhou até um apelido, Taxade. Mas o grande ponto é que começou essa discussão. E o Haddad, ele sabe que ele não tem tempo a perder. E se a economia virar uma M, ele nunca vai ter a chance. Então, ele aproveitando o ciclo aqui, a onda, ele poderia tentar engrenar em uma candidatura. Outra opção que ainda dizem é que se houver um atrito no meio do caminho entre Boulos e Lula e o PT, Haddad pode ser uma opção para a Prefeitura de São Paulo. Quem não está gostando nada desse discurso, desse debate, é a irmã mais velha, a Gleisi Hoffmann. Ela rebateu o Haddad e disse que Lula, em eleição de 2026, já é deceptado, já é antecipado. Não, nem vem a Haddad querer pegar o lugar do Lula antes da hora. Matéria do Metrópolis, eu sempre cito a fonte para vocês. A presidente nacional do PT, a deputada Gleisi Hoffmann, disse nessa terça-feira ser extemporânea, ou seja, está fora de contexto, discutir se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva será o candidato do partido nas eleições de 2026. Mais cedo, o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, afirmou ao jornal O Globo haver consenso em torno do nome do chefe do executivo. E a Gleisi disse: não tem que ficar discutindo espólio do Lula agora não. Lula vai governar para sempre. Pois é, o fato é que a gente sabe que no meio da política é cobra comendo cobra. Quem vai concorrer em 2026, eu não sei. Sei que a esquerda vai enfrentar muita dificuldade, porque, pelo menos na minha visão, a segurança pública está um caos. Saúde e educação,
pior não poderia estar. E a economia? A economia, nós vamos falar sobre isso. Tem coisa aí preocupante acontecendo. Vocês vão entender. Mas antes, eu quero falar do Silvinei Vasquez. Eu, sinceramente, não consigo entender o que acontece que até hoje esse homem está preso. Eu tenho certeza absoluta que os livros de história ainda tratarão desse assunto aqui. Não tenha dúvida quanto a isso, porque o que está acontecendo hoje é gravíssimo. Essa matéria do R7 diz o seguinte: a defesa do ex-diretor da PRF diz que Moraes negou o pedido de revogação da prisão do Silvinei Vasquez. Ele já foi, inclusive, absolvido na instância civil. E até hoje o Moraes mantém a prisão do homem. A defesa do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, o Silvinei Vasquez, informou que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou a revogação da prisão preventiva dele. Em agosto, a Polícia Federal prendeu Vasquez em Santa Catarina por suspeita de uso da máquina pública para interferir no processo eleitoral em 2022. O advogado afirmou que este é o terceiro pedido de revogação negado pela corte. E aí o ponto que chama a atenção aqui é: Silvinei Vasquez, logo depois das eleições, teve uma reunião com Alexandre de Moraes. Nessa reunião, o Alexandre de Moraes deu declaração pública de que não havia motivo para qualquer prorrogação ou movimentação das eleições, haja vista que não houve interferência nas eleições. Dias depois, muda de ideia e manda prender o Silvinei Vasquez. Silvinei Vasquez mostra que está com problema de saúde, pede a liberação. O Alexandre de Moraes nega a revogação de prisão. Agora, a primeira instância do estado de Brasília, se eu não me engano, a decisão que analisava a questão da improbidade administrativa de Silvinei Vasquez, disse que não houve interferência nenhuma e que de momento algum ele interferiu nas eleições. Mesmo assim, a manutenção da prisão dele é feita. Silvinei Vasquez não é perigoso, tem domicílio próprio, é servidor da PRF, não causa risco algum e não se justifica a prisão dele, a não ser por uma conotação amplamente e meramente política e não jurídica. E isso é muito preocupante. E aí remonta a fala do advogado-geral da União, que disse: sem anistia para qualquer um que é bolsonarista. Esse é o grande ponto. Vamos lá, vamos mudar de assunto agora, vamos falar sobre as emendas secretas. E aí tem um ponto, e eu vou rir com vocês aqui, tá? Aqui não é de piada, é um canal bem sério, mas nesse caso aqui não tem como não achar graça, tá? A Miriam Leitão, do Globo, fez uma publicação dizendo que o veto do Lula ao cronograma para pagamento de emendas parlamentares está correto. Tá, mas eu preciso que você entenda uma coisa. O que é isso? Eu já expliquei no último editorial, tá bom? Ó, o Lula quer ter o poder na mão das emendas secretas, do orçamento secreto. E o Congresso, como resposta, falou: não, nós vamos colocar data para isso aí ser pago e o Lula não vai ficar barganhando com a gente, não. Deu tal data, o Lula tem que colocar o din-din na mão do Congresso. Se não tiver o din-din na mão do Congresso, meu amigo, aí impeachment. Aí é crime de responsabilidade, então eu quero esse poder. E eles aprovaram isso na lei do orçamento. Lula não gostou nada, vetou, falou: não, o poder vai ficar comigo. E a Miriam Leitão vem e fala: não, que isso? Lula não poderia ter feito isso. O Congresso não poderia ter feito isso com Lula. O correto é a emenda secreta, o mensalão legalizado. Fica na mão do Lula mesmo. E aí o Lula teve resgatado aqui um vídeo anterior elogiando a Miriam Leitão. Ouça só. Eu votar. Eu vou chamar a Miriam Leitão para ser minha ministra da Fazenda. Porque eu nunca vi ninguém dar mais palpite errado do que essa mulher. Eu, sinceramente, não sei como é que a Globo mantém uma pessoa que não acerta uma. Eu votar. Sabe o que eu acho mais engraçado desse vídeo? Esse vídeo é épico. Mas o que eu acho mais engraçado desse vídeo é que os militantes petistas, quando ele falou que ia escolher a Miriam Leitão, todo mundo aplaudiu. Aí ele fala mal dela, aí eles... O quê? Um cara de tacho? Eu achei muito engraçado isso. Mas enfim, é isso. É a briga
que existe entre, sabe, a política e os comentaristas, que são muito mais passapanistas do que comentaristas. É por isso que quando eu falo aqui que eu sou independente, se eu tiver que criticar o Bolsonaro, eu não vou pensar duas vezes. Se eu tiver que criticar o Lula, eu não vou pensar duas vezes. É porque essa independência, acho que é o que falta ao jornalismo de hoje. Essa é a independência que o jornalismo hoje precisa, tá bom? Vamos lá, vem comigo. Tem uma matéria aqui que a gente precisa discutir, do R7. O governo federal reconhece situação de emergência em 31 cidades que enfrentam estiagem. O governo federal reconheceu nesta terça-feira, dia 2, a situação de emergência enfrentada por 31 municípios brasileiros, devido ao período de estiagem. De acordo com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, os municípios ficam em 7 estados: Bahia, Ceará, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Vamos lá. Eu preciso que vocês entendam um ponto. A economia, ela vem passando por ciclos e assim, não são ciclos rápidos, são ciclos a médio prazo. Por que o Lula está surfando aí em alguns pontos da economia? Por exemplo, contenção da inflação. Foi na gestão Paulo Guedes que o Banco Central se tornou independente. E é a atuação do presidente, do Campos Neto, do presidente do Banco Central, que manteve a inflação em dia. Aí o Lula vem e aparece e diz: tá vendo? Vocês dizem que é sorte. Continuemos com sorte. Não, não é sorte, não. É a função e atuação do Campos Neto. Então não é sorte. O que eu posso falar seria até um mau caratismo de pegar o resultado do outro e falar que é seu. Coisa da política. Não é sorte, não. Outro ponto também. Isso aí vem da gestão Paulo Guedes. Outro ponto também. O governo Paulo Guedes, a gestão Bolsonaro, investiu no agro. E o agro foi o motor do PIB que o Lula está comemorando. Só que essa situação aqui, sem os incentivos adequados, vai causar um declínio do agro. Então, se eu falar, mas a carne baixou de preço, baixou mesmo. Baixou. Por quê? Porque teve uma alta da produção e aí é a lei básica da oferta e da demanda. Nós estamos... as medidas que foram implementadas gerou, em 2024, uma maior produção. E gerando maior produção, ficou mais produtos aqui no Brasil. Acabou reduzindo o preço. Só que agora vai acontecer isso aqui. E isso aqui vai gerar baixa da produção. E aí, como eu disse para vocês, teve uma outra matéria, que é a passapanista da Folha de São Paulo, disse: olha só, o mundo vai encarar um aumento dos preços agora. O mundo, abre aspas, quando o aumento dos preços aconteceu por pandemia e guerra, a culpa é do Bolsonaro. Quando vai acontecer por causa de seca e falta de investimento no agro aqui no Brasil, e o mundo está passando por problemas, sim, aí a culpa, nada pode chegar no Lula. É só do mundo. Mas é cíclico. A macroeconomia, as relações internacionais, é lógico que vão interferir aqui dentro. Então, é muita hipocrisia você jogar toda a culpa no Lula ou toda a culpa no Bolsonaro. Mas problemas como o incentivo, porque não tem política econômica do governo Lula, mas o incentivo para que o agro continue, para que o agro consiga fazer mecanismos de irrigação, financiamento de irrigação, isso aqui vem da gestão do governo atual. E aí, esse é o grande ponto. Será que isso aí vai estar sendo aplicado? É o que eu não acredito muito, tá? Então, pode ser que nós tenhamos um momento econômico complicado em 2024. E aí é onde tem muita gente apostando em impeachment. Por quê? Porque o trato com o Congresso Nacional vai de mal a pior. A não ser que eles consigam realmente, junto ali com o STF, não, vamos tirar essa turma bolsonarista, oposição, e vamos deixar só gente do governo. A não ser que isso aconteça. Então, o trato com o Congresso é péssimo. A popularidade do Lula vai de mal a pior. Vai de mal a pior. Não é verdade? E aí, se a segurança pública bomba, e aí, se a economia mostrar projeção que assusta para 2024, meu amigo, o negócio vai ficar tenso. Não tenha dúvida sobre isso, tá bom?
Grande abraço, pessoal. Espero que você tenha gostado. No próximo tópico, eu tinha separado algumas matérias, como essa do Tarcísio, que vai fazer uma reforma ministerial. Tem alguns pontos interessantes que eu queria debater com vocês, mas vai ficar para o próximo bloco. Eu trago isso aí para vocês. Combinado? Tinindo? Então, grande abraço, fica com Deus. Vejo vocês no próximo editorial.